Ele me arrastou nua escada acima e me trancou dentro do armário. Ela me traiu e deu uma festa regada a cocaína na minha própria casa, na frente do meu filho pequeno. Esses diálogos são apenas uma amostra de um caso doentio e fatal que deu origem a uma das trilogias mais incríveis do rock and roll, mas que quase acabou com a vida do vocalista Axl Rose. Hoje eu vou te contar a sombria história por trás da trilogia da ilusão do Guns N' Roses. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. No início dos anos 90, quando Guns N' Roses lançou as músicas Don't Cry, November Rain e Estranged, pouca gente percebeu que juntas elas formavam uma trilogia e que a história delas estranhamente se assemelhava à do vocalista Axl Rose, com referências à agressão, de drogas e com mortes misteriosas. Os clipes dessa trilogia não são apenas histórias de um relacionamento amoroso como muitos pensam. Eles revelam muito mais sobre a caótica vida de Axl Rose do que os seus olhos poderiam enxergar. A trilogia se inicia com Don't Cry, e a primeira cena do clipe revela a origem de todos esses problemas, a infância traumática de Axl Rose. Quando ele tinha apenas 2 anos, seus pais se divorciaram. Seu pai biológico não aceitou a separação, o sequestrou e o estuprou. Axl só foi descobrir isso depois de adulto, após fazer uma terapia de regressão. Nos olhos do bebê, que são azuis, guarde bem esse detalhe, vemos um corvo, que, como já explicamos no vídeo de Other Side do Red Hot Chili Peppers, é a representação da morte. Isso representa a morte simbólica da criança dentro dele, que teve o seu desenvolvimento criminosamente interrompido com tão pouca idade. Logo em seguida, vemos Axl caminhando num ambiente congelante que, segundo ele, representa estar aprisionado no tempo, num ciclo doloroso que está sempre se repetindo. E realmente, depois que seu pai fugiu, sua mãe se casou com outro homem igualmente violento que espancava ele, seus irmãos e abusava sexualmente da sua irmã Amy. Esse ciclo se repetiu na vida adulta de Axl, que após crescer num ambiente tão problemático, passou a ver a violência doméstica como algo corriqueiro. Inclusive, essa cena onde ele briga com a mulher por uma arma é baseada num caso real da vida dele, que daqui a pouco você vai entender. Por enquanto, basta saber que Axl desenvolveu relacionamentos bastante tóxicos na vida adulta. Para você ter uma ideia, de todas as namoradas dele, pelo menos 7 eram viciadas em álcool e cocaína. Aliás, das 2 versões de Don't Cry que foram gravadas, a primeira teve origem justamente num desses casos tóxicos. No início dos anos 80, antes mesmo do surgimento da banda Guns N' Roses, Axl Rose se apresentava pelos bares e casas noturnas de Los Angeles com sua banda Hollywood Rose, da qual também fazia parte o seu amigo de infância Izzy Stradlin. Nessa mesma época, uma mulher misteriosa chamada Monique Lewis dançava e sensualizava numa dessas casas noturnas e acabou se envolvendo tanto com Axl quanto com Izzy sem que ambos soubessem. Num certo dia, Axl estava bebendo cerveja e fumando um cigarro na frente da boate Roxy quando viu seu amigo Izzy Stradlin saindo da boate e se despedindo aos beijos dessa mulher, pela qual ele estava perdidamente apaixonado. Axl deixou cair o copo de cerveja da sua mão, apagou seu cigarro, sentou na calçada e começou a chorar. Foi aí que Monique foi até ele e, na tentativa de consolá-lo, apenas dizia: "Don't cry, não chore." Essa frase ficou na cabeça de Axl, que foi até a casa de Izzy na mesma noite e, ao invés de discutirem, se uniram e escreveram Don't Cry, uma das baladas mais espetaculares do rock, em apenas 5 minutos. Eles gostaram tanto da canção que gravaram uma demo e se apresentavam com ela em todos os shows. Em pouco tempo, Don't Cry passou a ser a mais pedida nas boates e começou a chamar a atenção de empresários. Em 85, eles finalmente formaram a banda Guns N' Roses. E após a demo de Don't Cry cair nas mãos da gravadora Geffen Records em 86, eles conseguiram seu primeiro contrato. Grande parte desse movimento foi graças à ajuda de Joseph Brooks, um importante DJ e radialista da cena do rock de Los Angeles, a quem Axl Rose fez questão de agradecer no final do clipe de Don't Cry. Aliás, também como uma forma de gratidão, Axl chegou a tatuar Monique, a musa inspiradora de Don't Cry, em seu braço direito.
Mas em 1987, no lançamento do primeiro disco da banda, Appetite for Destruction, algo pegou todos os fãs de surpresa. Apesar do disco incluir hits icônicos como Sweet Child O' Mine e Welcome to the Jungle, ele não incluía a faixa Don't Cry. O motivo disso foi puramente estratégico, como contou Axl Rose numa entrevista em 91. As pessoas ficaram chateadas que não colocamos Don't Cry no primeiro álbum, mas estávamos apenas tentando poupar o que considerávamos nossa carta na manga, pois não sabíamos se iríamos vender 5 cópias ou sei lá. Outra música que também foi poupada por ainda estar incompleta era November Rain, a qual Axl Rose vinha compondo desde 83, quando ele ainda estava na banda do guitarrista Tracy Guns, a LA Guns. Durante as pausas nos ensaios da banda, sempre que encontrava um piano, Axl Rose se sentava e tocava a melodia de November Rain. Como disse Tracy Guns, quando estávamos fazendo nosso EP pro LA Guns em 83, ele já tocava essa música no piano, inclusive ele já a chamava de November Rain naquela época. E ele dizia, um dia isso aqui vai ficar incrível. Então eu dizia, já tá incrível agora. E ele respondia, mas ainda não tá pronta. Axl estava tão determinado a aperfeiçoar essa música que ele prometeu abandonar sua carreira caso November Rain não ficasse perfeita. Foi somente em 91, 4 anos depois do primeiro álbum, que a banda percebeu que eles tinham realmente decolado, resolveram finalizar as canções inacabadas e criar novas músicas. Eles se reuniram num estúdio de Chicago para uma intensa sessão criativa, onde não só finalizaram Don't Cry e November Rain, como também produziram muito mais músicas do que caberia num único álbum. Como contou Axl Rose, Easy trouxe 8 músicas novas pelo menos, Slash trouxe um álbum inteiro, e eu também trouxe um álbum inteiro. Então a gente tem tipo, umas 35 músicas que gostamos e queremos lançar todas elas. E eles realmente fizeram isso. No mesmo dia 17 de setembro de 91, os álbuns Use Your Illusion 1 e 2, juntos somando incríveis 30 músicas, vieram ao mundo num lançamento que fez história. Nenhuma outra banda havia lançado 2 discos no mesmo dia, e com eles vendido mais de 1 milhão de cópias na primeira semana e alcançado os 2 primeiros lugares das paradas da Billboard antes. Mas para Axl chegar nesse ponto não foi nada fácil. 3 canções desse álbum foram escritas após um momento de intensa dor e sofrimento do vocalista e revelam sérios problemas que quase acabaram com a vida dele. Para você entender isso, preciso te apresentar a Erin Everly. I want to introduce you to my wife, Erin and Victor Everly Rose. Não se deixe enganar pelas aparências, pois foi esse relacionamento que deu início ao pior ano na vida de Axl Rose. Erin e eu tratávamos um ao outro como merda. Às vezes nos tratávamos bem, pois as crianças dentro de nós eram melhores amigas. Mas nos outros momentos, nós simplesmente fudíamos a vida um do outro completamente. Eles se conheceram em 86 e começaram a namorar naquele mesmo ano. Ela foi a musa inspiradora de grandes hits do Guns N' Roses, como a clássica Sweet Child O' Mine. Mas o relacionamento dos dois não era tão saudável quanto você possa pensar. Para você ter uma ideia, Erin disse que a forma que Axl encontrou para pedi-la em casamento foi indo na porta da casa dela às 4 horas da manhã com uma arma e ameaçando se matar caso ela não se casasse com ele. Em 28 de abril de 1990, eles foram para uma pequena capela em Las Vegas, onde se casaram numa rápida cerimônia. Um mês depois, Axl pediu o divórcio, mas logo em seguida voltou atrás. No mesmo ano, Erin engravidou, o que trouxe uma imensa alegria na vida de Axl, que sonhava em ter um filho. Mas infelizmente, ela sofreu um aborto espontâneo com poucos meses de gestação, o que afetou profundamente Axl Rose. Ele foi até o seu quarto, abriu a gaveta onde guardava sua arma e ameaçou se matar novamente. Erin tentou desarmar Axl e os dois começaram uma briga pela posse da arma que poderia ter facilmente terminado em tragédia. Eventualmente, Axl deixou Erin vencer a briga e ficar com a arma, mas a partir daí, as coisas ficaram insustentáveis. Em novembro de 1990, enquanto Axl gravava as faixas do álbum Use Your Illusion, Erin Everly se separou dele.
Tudo aquilo mexeu com Axl de uma maneira tão intensa que é como se ele tivesse enterrado uma parte de si. Isso acabou até mesmo alterando o rumo das gravações, como ele contou numa entrevista. Enquanto eu gravava a versão original de Don't Cry, comecei a imaginar outra melodia e outras palavras na minha cabeça. Aquilo realmente me surpreendeu. Aí eu falei pro nosso produtor, me coloque em outra faixa agora. Não sei o que tá acontecendo, mas tem uma música diferente surgindo na minha cabeça e quero deixar isso gravado. Axl gravou em poucos minutos uma versão completamente nova de Don't Cry, dessa vez bem mais visceral e intensa, refletindo toda a dor que ele havia sentido nos últimos anos. A banda gostou bastante da nova versão, e também não queriam descartar a original, mas já que eles estavam dispostos a lançar 2 discos ao mesmo tempo, resolveram também deixar as 2 versões de Don't Cry. A original ficou na 4ª faixa do primeiro disco, e a alternativa na 13ª faixa do segundo disco. O caso com Erin Everly também inspirou Axl Rose a finalizar November Rain e escreveu uma nova música, a qual ele batizou como Estranged. Mas diferente das letras, os clipes dessa trilogia têm outras inspirações. Eles são muito mais simbólicos e trazem à tona outros conflitos na vida de Axl e dos outros membros, revelando a situação caótica pela qual a banda passava na época. Para entender isso, preciso agora te apresentar um novo personagem nessa história, Adalberto James Miranda, mais conhecido como Del James. Del James é um escritor e amigo de longa data de Axl Rose. No documentário Making Videos, James disse que, numa certa noite, por volta de 4 horas da manhã, Axl Rose o ligou e o pediu para vir até a sua casa, pois ele precisava desabafar sobre o seu relacionamento tempestuoso com a sua então namorada Erin Everly. James gostava de escrever histórias de terror, e ao ouvir Axl desabafar, ele teve a inspiração para criar um conto, o qual ele chamou de Without You. O conto narra a história de Maine, vocalista de uma famosa banda de rock, viciado em drogas e bebidas, que tinha tudo nas mãos: fama, dinheiro, sucesso, mas acabou se tornando recluso e depressivo após sofrer os duros efeitos da sua vida desequilibrada. É um ciclo perfeito. Os videoclipes da trilogia foram baseados nesse conto fictício, que por sua vez foi inspirado na história real de Axl Rose e Erin Everly, mas com a criatividade obscura de Del James, o conto e, portanto, os clipes tomaram proporções muito mais profundas e acabaram revelando um lado sombrio de Axl Rose que nem ele mesmo havia percebido. Del James basicamente mostrou para Axl que o comportamento dele estava prestes a o matar, como escreveu Axl no prefácio do conto. Del James me ligou e disse: "Acabei de escrever a morte do meu melhor amigo. Para mim, o conto Without You me ajudou a perceber o que poderia acontecer na minha vida. Ele pinta um quadro vivo das pessoas, e essas histórias me ajudaram a não me destruir." Sabendo a história de Without You, fica muito mais fácil entender todo o significado da trilogia da ilusão. No conto, o rockstar Maine é apaixonado por Elizabeth e costumava levá-la junto em todos os seus shows e turnês. Numa dessas turnês, Elizabeth disse que não poderia comparecer, o que frustrou o Maine. Após o show, Maine resolveu passar a noite com 2 mulheres em seu quarto de hotel. Elizabeth havia conseguido uma passagem de avião e decidiu aparecer no hotel de surpresa, onde flagrou a traição. Esse momento é representado no clipe de Don't Cry, nessa cena gravada no Hotel Chateau Mormont, em Los Angeles. A atriz que interpreta Elizabeth é a supermodelo Stephanie Seymour, que na época da gravação desse clipe, namorava o Axl Rose. Detalhe: o caso entre eles conseguiu ser ainda mais tóxico e doentio do que o anterior, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Para Axl, não foi nada fácil gravar essas cenas, pois elas mexiam numa ferida dolorosa que ainda não havia cicatrizado, especialmente a cena onde ele simula a briga pela arma que ele teve com Erin e a cena onde ele e Stephanie estão afundando juntos, sendo que ela está com um semblante sereno e ele luta para alcançar a superfície. É como se, logo após a briga, tudo se acalmasse e eu sinto como se tivesse sendo afogado por esse relacionamento. Essa pessoa tá à vontade e eu ainda tô me afogando nessa bagunça, contou Axl Rose. A trilogia explicita o caos não só apenas nos relacionamentos amorosos, mas também entre os próprios membros da banda, como contou o diretor dos clipes, Andy Morahan.
Os clipes mostram a natureza despedaçada da banda na época. Tava tudo desmoronando. Nesse sentido, os clipes são menos história coerente e mais um retrato da banda. Apesar de ter gravado alguns vocais para o álbum, o guitarrista Izzy Stradlin não apareceu nas gravações do clipe. Inclusive, numa das cenas, vemos um cartaz que diz: "Onde está Izzy?". Algum tempo depois, foi revelado que ele havia deixado a banda por causa de conflitos internos. Todo esse clima caótico também é simbolizado nessas cenas, onde o baixista Duff McKagan briga com a atriz Claire Stansfield e Slash briga com a atriz Bridget Grounds dentro de um Shelby GT 350. Depois da discussão, Slash perde a paciência e joga o carro de um precipício com a mulher dentro, mas ele consegue escapar. Slash então pega sua guitarra Les Paul e a joga do penhasco sem nenhum remorso. Algum tempo depois, eles encontraram a guitarra destroçada e o Slash levou ela para o Rainbow Bar de Los Angeles, como ele contou nessa entrevista aqui. Slash, there's so much cool stuff here in the Rainbow, and are there any items that mean something to you here? There's a couple different things, but the coolest one is this guitar up here, which I demolished shooting. I think it was the Don't Cry video, and wow. I threw it off a cliff, and now how did they get it back? I brought it back to them in pieces in that case that is case. underneath it, and somehow they managed to piece it together. It looks pretty good compared to what it looked like when I first gave it back to them. The neck broke, you can see I can see it, right? and then the whole bottom of the body came off and whatnot. And I like it says "oops" on it. Yeah. Depois da cena do precipício, vemos rapidamente a imagem de um flyer de um show da antiga banda Hollywood Rose. O flyer mostra Axl Rose e Izzy Stradlin em 84, e foi mais uma forma de Axl homenagear o amigo no clipe. Ele contou que essa cena do quarto de hospital não estava prevista. Aqui era para ser uma conversa entre ele e Izzy Stradlin num quarto de hotel, mas tiveram que improvisar depois que Izzy não participou das gravações. A ideia então foi representar Axl numa ala psiquiátrica, em contato com todas as suas diferentes personalidades e humores. Axl havia acabado de ser diagnosticado com transtorno severo de bipolaridade, através das consultas com a sua terapeuta. Inclusive, nessas cenas, essa não é uma atriz. É a própria Suzy London, terapeuta de Axl Rose na vida real, que aparece aqui o atendendo. Enquanto conversa com ela, podemos ver que ele usa uma camisa do Red Hot Chili Peppers e, mais curioso ainda, vemos um boné do Nirvana. Pois é, ironicamente, Axl Rose era um grande fã da banda de Kurt Cobain, mas infelizmente, a recíproca estava longe de ser verdadeira. Depois que Axl soube que Kurt desprezava e vivia falando mal do Guns N' Roses, eles acabaram começando uma das maiores tretas da história do rock. Mas isso é assunto para outro vídeo. Outra grande banda oitentista que o Guns homenageia no clipe é a Jane's Addiction. Axl aparece usando a camisa da banda, enquanto Guns faz uma performance no topo do antigo Transamerica Center, em Los Angeles. Junto com Axl, vemos o cantor Shannon Hoon, saudoso vocalista da banda Blind Melon, que também foi convidado pela banda para a gravação dessa música. Depois dessa apresentação, a música acaba com algumas cenas misteriosas. Muita gente não consegue entender como as músicas da trilogia se conectam e qual a ordem correta das faixas, mas existe um detalhe nessas últimas cenas de Don't Cry que faz toda a trilogia se conectar e fazer sentido. Para entender esse detalhe, precisamos primeiro observar o clipe de November Rain, a música mais famosa da trilogia. Um dos maiores mistérios de November Rain, sem dúvidas, é como a noiva morre. Mas como disse o próprio Del James, a resposta está justamente no conto que inspirou o clipe. A primeira cena, onde Axl se prepara para dormir, é na verdade o final da história de November Rain. Ou seja, essa cena é depois da morte da noiva. O conto Without You também começa dessa mesma forma. Maine está depressivo e só dorme com a ajuda de remédio, drogas e bebidas. E quando dorme, passa a noite tendo horríveis pesadelos, onde relembra a trágica morte de Elizabeth. Isso explica por que há tantas coisas sem sentido no clipe, como uma igreja que era enorme e do nada parece pequena no meio do deserto, misturadas com eventos reais, como o casamento e as cenas do velório. Por isso que é tão difícil entender a progressão do clipe. As cenas de November Rain estão embaralhadas fora de ordem. Algumas memórias se passam inclusive antes dos eventos de Don't Cry, como essa cena no Rainbow Bar, onde todos estão felizes e o casal se diverte com os amigos, o que mostra que esse é o início do relacionamento.
mas a data do casamento se passa numa época mais à frente, onde algumas coisas já estão bem mais sombrias. Se você reparar no clipe, vai perceber que em vários momentos a noiva parece hesitante e preocupada. Por exemplo, quando Axel levanta o véu dela, ela tá com essa expressão visivelmente triste. E depois do casamento, quando eles entram no carro, ela parece olhar para longe como se tivesse arrependida e quisesse fugir. Ou seja, algo não estava certo naquele casamento. Isso fica evidente na estátua de Cristo derramando lágrimas de sangue. Na Bíblia, essa imagem simboliza o arrependimento. O motivo disso tudo está justamente na traição de Maine que vimos em Don't Cry. Eles tentaram reconciliar, mas as coisas nunca mais seriam as mesmas. Depois do casamento, Slash sai da igreja e começa um dos solos de guitarra mais fodas do rock. Muita gente fala o quão icônico é esse solo, mas na minha humilde opinião, o solo do final da música consegue ser ainda mais foda. A título de curiosidade, esse solo foi gravado no Novo México, que é um estado americano. No documentário Making Videos, Axl Rose já contou como foram gravadas essas cenas. Slash queria fazer um solo num campo verde, mas naquela época do ano, todos os campos estavam mortos. Procuramos em todo canto por igrejas, e nenhuma tinha uma vista boa ou um campo. Até que encontramos esse casco de igreja sobre rodas que havia sido usado para a gravação do filme Silverado, e ela ficou perfeita. Segundo o diretor Andy Morahan, a gravação não foi nada fácil. Gravamos o dia todo, 5 ou 6 câmeras para chegar a 30 segundos de filmagem. Foi ridículo, mas é um momento icônico. A parada foi tão hardcore que Slash chegou a dizer que achou que ia morrer durante as gravações. O diretor não me avisou que fariam alguns mergulhos de helicóptero em minha direção enquanto filmavam essa parte. Ele vinha rápido e voando baixo perto de mim. Achei que eu ia morrer. Já estava conformado com o fato de que seria o meu fim. Era algo comum para a vida que a gente levava naquela época. Depois da emblemática apresentação de Slash, começa a parte mais misteriosa e enigmática do clipe: a festa do casamento. As cenas foram gravadas no Vila del Sol d'Oro, um local que até hoje pode ser reservado para festas e eventos. Tudo parece começar bem, com os recém-casados cortando o bolo e comemorando com os amigos, até que um certo momento começa a cair a temida chuva de novembro. Os convidados correm para se proteger. Aqui, a chuva é uma metáfora para sofrimento, mas existe algo estranho na reação dessas pessoas. O jeito que elas correm desesperadamente e se jogam em cima das coisas parece indicar que existe algo acontecendo que é muito mais perigoso do que uma simples chuva. A garrafa jorrando vinho sobre a mesa simboliza que, durante a festa, sangue foi derramado. E para entender o que aconteceu nesse momento, precisamos voltar para o conto Without You. Maine estava desesperado. Depois de 2 dias ligando para Elizabeth, sem obter nenhuma resposta, ele resolveu ir até o apartamento dela. Ele queria cantar para ela uma canção que ele havia escrito, chamada Without You, onde ele se desculpava e buscava se redimir. Maine pegou o elevador e subiu até o andar dela. Chegando lá, ele ouviu um estampido de tiro ecoando através do corredor. Maine correu até a porta do apartamento dela, bateu até conseguir arrombar e encontrou Elizabeth sentada no sofá, com uma arma próxima à mão e com a maior parte da sua cabeça salpicada na parede atrás dela. É por isso que, no clipe de November Rain, vemos um espelho escondendo a metade do rosto da noiva. Essa é uma técnica usada pelas funerárias para quando o rosto do cadáver está desfigurado, pois o espelho reflete o lado intacto, dando a impressão de que ele está completo. Maine acorda do seu pesadelo e, de madrugada, resolve visitar o túmulo de Elizabeth. Nesse momento, se passa um pensamento bastante sombrio em sua mente, como conta o diretor Del James. Em plena crise autodestrutiva, ele finalmente desenvolve a coragem de cantar a canção para sua esposa, que agora está morta. Mas assim como em qualquer boa história, existe um porém. Agora ele terá que fazer uma escolha. E se tudo der certo, o vídeo irá trazer essa resposta. O vídeo ao qual James se referia é o próximo clipe da trilogia, Estranged, que originalmente era para continuar a história de November Rain. Nele, Axl Rose e Stephanie Seymour contracenariam novamente, esclarecendo finalmente o que houve com Elizabeth e Maine. Mas algo bizarro aconteceu depois das gravações de November Rain que obrigou a banda a mudar todos os planos da trilogia.
Quando Stephanie Seymour foi contratada para as gravações da trilogia, ela e Axel ainda não se conheciam, mas em poucos dias se apaixonaram e começaram um intenso relacionamento. Stephanie tinha acabado de ter o seu primeiro filho, Dylan, de um outro relacionamento. Durante os 2 anos que tiveram juntos, Axel desenvolveu um forte carinho e conexão com Dylan. Ele tentou ser uma boa figura paterna, como não havia tido em sua própria vida. Porém, o relacionamento entre Axel e Stephanie se mostrava cada vez mais destrutivo. Ela traía Axel com vários homens diferentes e realizava festas regadas a cocaína na casa de Axel com Dylan presente. Quando Axel descobriu isso, terminou o namoro e entrou com uma ordem judicial contra ela. Stephanie contra-atacou com outro processo, onde alegava que sofria diversas agressões de Axel. Para piorar, ela convidou a ex-esposa de Axel, Erin Everly, a testemunhar contra ele. Erin, então, também processou Axel por abuso físicos e até mesmo sexuais. Ela alegou que uma vez, quando Axel estava muito irritado, ele a arrastou nua escada acima e a trancou em um armário por horas. Mais tarde, ele voltou e a arrastou para fora do armário, jogou ela na cama e estuprou ela. Algum tempo depois, as acusações foram retiradas e eles resolveram com um acordo fora dos tribunais por alguns milhões de dólares de Axl Rose, mas o estrago já estava feito. Axl caiu numa forte depressão. O vídeo de Stranded, que originalmente teria participação de Stephanie e Dylan, obviamente ficou comprometido. O diretor sugeriu encontrar outra bela mulher para substituir Stephanie, no que Axl respondeu: "Não quero mais belas mulheres nos meus clipes, prefiro ter golfinhos." Isso explica as cenas totalmente aleatórias de golfinhos em Stranded. O clipe começa com a definição da palavra ilusão, e então vemos balanços vazios, indicando que ele esperava ter uma criança ali. Stephanie proibiu Axl de ver Dylan, e para piorar, dizia para o filho que ele havia o abandonado. Aquilo deixou Axl despedaçado, e como ele sabia que nunca mais poderia vê-lo, resolveu incluí-lo no videoclipe, como ele contou nessa entrevista. That's another thing about this video. It's also communication with Dylan. It's someone that I'm not allowed to communicate with, and someone who feels that I abandoned him. No clipe, vemos Axl deitado numa prateleira no quarto de Dylan, enquanto a polícia invade sua casa. Aquele foi um momento bastante sentimental para Axl, como ele disse no documentário. Desde que Dylan foi embora, eu sempre me via deitado ali, apenas olhando para o quarto dele. Quando chegou a hora de filmar essa cena, eu deitei na prateleira, teve todo o lance do SWAT arrombando a casa e eu fiquei meio que alheio àquilo tudo. Eu acabei caindo no sono ali mesmo e tive o sono mais pacífico de todos, pois eu realmente precisava fazer aquilo. Estar no quarto dele. Foi uma forma bem estranha de passar um tempo com Dylan na minha própria mente. Pois é, Axl literalmente dormiu e sonhou com seu filho naquela prateleira. E esses sonhos são representados no clipe com imagens deles dois juntos. Enquanto ele dorme, a polícia invade a casa o procurando. Há quem diga que isso representa Maine sendo procurado pelo assassinato de Elizabeth, já que ele aparece saindo de uma loja de armas no clipe de November Rain. Mas isso iria contra a história do conto Without You. Na verdade, Maine foi até a loja de armas depois da morte de Elizabeth. Ele pretendia se juntar a ela no paraíso. No conto, ele chega a tentar usar a arma, mas ela estava sem munição. Nessa cena, vemos a definição de Stranded: afastamento do ambiente que se está acostumado ou de pessoas próximas, uma clara alusão a Dylan. E logo em seguida, outra definição: desenvolver inimizade ou indiferença mútua onde havia amor, afeição e amizade, uma alusão a Stephanie Seymour. Numa das cenas, podemos ver essa mulher brasileira. Ela foi contratada como babá de Dylan quando Stephanie e Axl estavam juntos, e depois acabou permanecendo como assistente pessoal do Axl. O nome dela é Beta Lebes. Guarde bem esse nome. Maine passa o clipe inteiro sendo acompanhado pela imagem de golfinhos por onde ele anda. Essa foi a forma encontrada pela produção de representar a imagem de Elizabeth, que não saía da mente de Maine, e que parecia estar sempre o guiando para que ele se juntasse a ela no paraíso. Até que Maine encontra um meio para executar o seu doloroso plano. Ele vai até o convés de um navio petroleiro, sobe na balaustrada e se joga no mar. Gilby Clarke, o guitarrista que substituiu Izzy Stradlin, joga uma boia para resgatar o amigo, mas ele recusa.
Em seguida, o baixista Duff McKagan chega num bote, estende a mão, mas também é ignorado. Essa cena representa uma passagem do conto Without You que diz: com todos os médicos, terapeutas, fãs e toda a equipe tentando ajudá-lo, ele acabava se afundando cada vez mais dentro do seu casulo. Eventualmente, os golfinhos o alcançam, enquanto Slash surge com mais um solo épico no meio do oceano. E apesar de a última cena mostrar ele sendo resgatado, a verdade é que aqui ele já estava sem vida, como Axl contou no documentário. Os golfinhos foram para simular um estado de paz, de graça. Não era originalmente a intenção. A próxima cena era para mostrar eu indo pro paraíso, mas eu não quis filmar isso. Isso bate com a história de Without You, onde Maine tá com seu apartamento pegando fogo, resolve finalmente tocar a música para a falecida Elizabeth no seu piano e não para até que acabe consumido pelas chamas. A última cena com Axl ao lado do golfinho parece ser uma mensagem para ele mesmo e para os fãs. Perca suas ilusões. Com amor, Axl do Guns N' Roses. Ou seja, não crie expectativa nos outros, apenas em si mesmo, e que também acaba valendo pro Dylan, já que ele acabou sendo iludido pela mãe, que quis afastá-lo de Axl. Mas se você acha que a trilogia acaba aqui, tá bem enganado. Lembra que eu falei que existiam detalhes em Don't Cry que conectavam todas as histórias? Então, Axl disse no documentário: eu não conheço ninguém que tenha feito um clipe assim, mostrando a sua própria destruição emocional e o processo de transcender isso. É uma música muito intensa, pois representa uma batalha, e é uma batalha que não necessariamente chegou ao fim ainda. Ela tá num período de: será que ele vai transcender isso ou não? E essa resposta está justamente no final de Don't Cry. Nessa cena, vemos Axl descrevendo a terapeuta, uma versão demoníaca sua. Sim, aquela que estava enterrada, que morreu no ano de 1990, ano no qual ele se separou de Erin Everly. De acordo com Axl, esse personagem representava a sua sombra, um lado seu com o qual ele estava aprendendo a lidar. Uma parte que havia sido enterrada, mas lutava para chegar à luz novamente, pois é preciso enfrentar esses demônios interiores para só assim se conhecer por completo. Ele completa dizendo que a metáfora do demônio verde também tem a ver com reencarnação, e é exatamente isso que vemos ao final do clipe, com Axl visitando seu próprio túmulo e testemunhando seu próprio renascimento. Aqui, no lugar do corvo do início do clipe, temos uma pomba branca, que simboliza a paz e a esperança. O ciclo se fecha ao mostrar novamente um bebê na última cena, que emerge de uma pia de batismo. Mas enquanto o bebê do início tinha olhos azuis, esse novo bebê tem olhos verdes, a mesma cor dos olhos de Axl Rose e a cor do demônio torturado que, enfim, alcançou a luz de volta à vida. Da mesma forma que inicia a trilogia, Don't Cry encerra, como se fosse um ciclo eterno de aprendizado e evolução. Enquanto para Maine as coisas não acabaram bem, para Axl as coisas foram diferentes. Ele foi um dos poucos rockstars dos anos 90 que, apesar do passado turbulento e traumático, pegou todos esses fantasmas que o assombravam e, ao invés de tentar escondê-los, conseguiu compreendê-los, se expressar através deles e, assim, esculpiu uma nova e evoluída versão de si. Grande parte disso é graças a Beta Lebes, a brasileira que não só se tornou secretária de Axl, mas também sua melhor amiga e, mais ainda, a figura materna que ele nunca havia tido, cuidando, ouvindo e aconselhando ele nos momentos mais difíceis da sua vida, e a quem ele fez questão de agradecer em seu retorno aos palcos depois de 7 anos recluso, ao vivo no Rock in Rio de 2001. Segundo Axl, ele poderia não estar vivo se não fosse por ela. Histórias assim só mostram o quanto é importante olharmos para um certo lado de nós que muitas vezes nós ignoramos. Foi exatamente o que fez o vocalista James Hetfield do Metallica ao criar a clássica Nothing Else Matters. Mesmo sabendo que poderia ser eternamente odiado pelos seus próprios fãs por causa dessa música. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado por ficar com a gente e te espero no próximo vídeo.